Mente sã, corpo são. Ou corpo são, mente sã. Não importa. Tudo começa com um pensamento. Tudo começa com uma ideia. Tudo que você enxerga, que não foi Deus que criou, foi o homem que criou, começou na cabeça dele. Tudo que acontece na sua vida acontece porque você pensou. Então você acorda de manhã, você levanta da cama, porque você pensou, vou levantar da cama, já está na hora. Isso é o que você planeja a curto prazo. E você também tem os planos que você faz a longo prazo. E hoje a nossa convidada, além de apresentadora de TV do programa Agora em Foco, escritora do livro Metamorfose, estrela do filme Os Segredos da Terra, empresária de sucesso, ela também é mentora da mente. Ela ajuda mulheres a entender melhor como usar a ferramenta mais potente que o ser humano tem, que nenhum outro ser tem aqui na Terra, que é a mente, que é o poder de pensar, de imaginar e de co-criar com Deus. Adriana Mazzaron, bem-vinda, tudo bem? Olá, Semi, tudo bem? É um prazer estar com vocês aqui no 323. Olha, o convite, eu estou muito ansiosa, né, para estar batendo papo com vocês. Também estou uma imensa alegria e gratidão por fazer parte aqui desse processo com vocês. A gente trazer um pouquinho que o Seminho falou agora brilhantemente. Olha, a mente e o corpo é um só organismo. E a gente cuidar dos dois é a única forma de manter o equilíbrio e ter uma vida realmente que vale a pena, saudável, produtiva e que, de sucesso, né? Você não tem uma vida de sucesso se você não tiver esse equilíbrio da mente e do corpo. Meu amigo e parceiro de podcast, Gilson, está aqui também. Como é que tá, Gilson? Muito boa noite, meu parceiro, meu amigo, Semi Suaiden, diretamente de Los Angeles. Gente, 323 Midnight, podcast feito especialmente para você. E a gente está tendo hoje a alegria de receber Adriana Mazzaron. Nós tivemos também a honra de falar com o Marcos, esposo dela, que teve uma história linda que impactou a gente. E hoje a gente vai nesse bate-papo top demais com a Adriana, que eu tenho certeza, mulherada, homens também, mas principalmente mulheres hoje, eu tenho certeza que hoje você vai ser impactada com tudo que você vai ouvir aqui. Obrigado, Adriana, por aceitar esse convite, viu? Oi, Gilson, eu que agradeço. Vamos lá, bora. Estou preparada já. Bora. Adriana, a primeira pergunta é sobre o livro que você está lançou, né, semana passada, Sim. Metamorfose. É um livro focado em educação sobre a mente para as mulheres. Conta um pouquinho mais, como que você teve a ideia de escrever esse livro, o que te motivou, qual é a história por trás disso, porque com certeza não surgiu do nada, né? Sim. Conta pra Sempre gente aqui. tem, sempre tem, Seminho. Na verdade, eu vou começar dizendo que o Metamorfose, na verdade, eu costumo dizer que ele foi entregue por Deus para mim, né? É um processo, na verdade, uma metodologia que eu desenvolvi para estar ajudando mulheres a destravar. Destravar como, Adriana? Primeiramente, ela curando seus traumas e dores, feridas do passado, ela entendendo que o passado tem que ficar lá atrás, aí vindo para o presente, ela construir uma nova imagem, uma nova versão que ela quer no presente para ela poder ter um futuro. Então eu falo que você tem que ressignificar o seu passado, trabalhar o presente para poder enxergar o futuro. E o Metamorfose, o livro, ele vem muito desse treinamento, porque eu ministro treinamentos de inteligência emocional. Então eu quis trazer que tivesse mais acesso para mais mulheres de uma forma fácil, porque não é fácil reunir pessoas no treinamento, né? Quando eu faço muito treinamento aqui em São Paulo, tem pessoas do Brasil todo que gostariam de participar e não podem, não têm recursos para vir, embora os treinamentos são ministrados de forma gratuita pelo meu instituto, que eu abri um instituto para isso, para ajudar pessoas. É o primeiro instituto IGLA de saúde emocional do país de forma gratuita. Mesmo assim, as mulheres não têm, tem mulheres que não têm essa condição de vir até o treinamento, então eu quis levar o treinamento até ela. Então, através do livro, eu consigo fazer isso. E para a mulherada entender melhor, o que significa ter saúde emocional, né? Porque saúde emocional, a pessoa pensa assim, sabe, eu tô depressiva, ela já pensa no extremo, mas às vezes não é isso, né?
Às vezes não precisa estar no extremo. Às vezes ela tá ali Não, achando que tá bem, mas ela tem travas, ela tem bloqueios, traumas, né? Porque a dor o bloqueio, na realidade, é uma defesa, né? Que a pessoa sim, tem. Ela tem um bloqueio para ela não se machucar, né? perfeito, E Semi. fala Olha, aí. na verdade, a gente diz que você acabou de apontar algo muito importante. Nem todo mundo tem ciência do que carrega. Ah, como assim, Adriana? Sim, porque a maioria dos as nossas dores, nossos traumas e dores, ele fica no nosso inconsciente. Então tem gente que nem sabe, ó, tá travada aqui, nada acontece, não consegue falar, não consegue se comunicar e não sabe de onde vem isso, mas está no inconsciente. Então, nos treinamentos a gente acessa o inconsciente para ela entender ali o que está acontecendo, os traumas que ela tem guardado ali, as situações que ela viveu, que pode estar limitando ela aqui no presente. Então começa por aí. É o primeiro ponto. Ah, mas tem mulheres que chegam lá, mas eu acho que eu não tenho nada para trabalhar. Ela, no final, ela descobre que ela tinha tudo para trabalhar. Porque a pessoa que fala que não tem nada para trabalhar é que mais tem tudo para trabalhar. Porque a gente sempre tem que estar se trabalhando. Eu vou falar o que é o termo inteligência emocional. Pessoal, se der um Google lá, o que é inteligência emocional? Eu falei, dá um Google, você vai ter a definição, mas na prática, inteligência emocional é trabalhar as suas emoções de forma inteligente. Como assim, Adriana? Não é que você vai deixar de sentir. Porque eu vejo muito coach falando, vamos controlar as emoções. Você não controla as suas emoções. Quando você fica com raiva de alguma coisa, você fica com raiva. A emoção vem. Não tem como você controlar. Mas tem como você administrar ela de uma forma inteligente. Por exemplo, vou dar um exemplo. Você está numa briga de trânsito. Você fica muito nervoso, o motoboy lá chuta seu carro, aquela raiva já vem na hora, não é naquele momento. Mas você pode abaixar o vidro, xingar, você pode sair do carro, brigar com ele, ou você pode administrar ali aquela emoção, se controlar ali naquele momento e deixar, olha, a raiva passar e ir embora para sua casa e administrar isso em casa. É isso que a gente fala que é ter inteligência emocional. É administrar bem ali a sua ação, não a emoção. Como você vai agir diante daquela emoção. E o legal é que você fala de mulher para mulher. Você entende, né, o que a Fato. mulher tá passando, você já passou por isso. Dá um exemplo aí de bloqueio para a pessoa entender o que a gente está falando. Dá um exemplo aí do que você fala no Certo. livro. Seminho, para explicar um pouquinho o livro, eu vou trazer um pouquinho da minha história, de quem é a Adriana Mazarão. Acho que as pessoas só vão entender por que eu me tornei mentora de inteligência social. Nasceu Adriana, você nasceu para estudar, para ser mentora? Não, eu me tornei mentora por conta da minha trajetória de vida. Eu tenho uma história muito difícil, que é contada no livro, é contada nas palestras, é isso que me ajuda a conectar pessoas, mulheres, e elas conseguem se trabalhar. Eu só consigo o resultado que eu tenho hoje 100% no treinamento por conta da minha história. Eu venho de uma história de uma família desestruturada, de agressão familiar. Meu pai saiu de casa, eu era muito nova, eu tinha 4 anos. Ele vivia em constantes brigas com a minha mãe, brigas feias mesmo, de a gente ter que se enfiar no meio para não se matarem ali. Na nossa frente, por conta de separação nunca é fácil, né? Naquela época também não era. Eu cresci naquele tumulto até quando eu tinha 9 para 10 anos, meu pai desapareceu. Meu pai desapareceu por 20 anos. 20 anos depois ele mandou uma carta. Mesmo assim, e quando ele mandou a carta, a gente se conectou. Meu, pra você entender, meu pai entrou comigo no meu casamento. Quando eu casei com o Marcos, eu o convidei para entrar no meu casamento. Aí todo mundo me pergunta isso em palco. O que é o perdão? Eu vou falar agora do perdão, tá? O perdão é o princípio de tudo. Quando você perdoa as coisas ruins que te aconteceram, as pessoas que te machucaram, você quebra um elo. Eu falo assim que o perdão é como se você estivesse segurando o pescoço da pessoa. Quando você perdoa, você solta. Você está com a mão livre. Você está livre para você viver. Então, quando eu chamei o meu pai para entrar comigo na igreja ou no meu casamento, foi ali que eu quebrei um ciclo, que a gente fala de quebrar ciclos para construir novos. Eu quebrei um ciclo de dor, de abandono, de tudo, né, que eu tinha vivido, porque eu honrei ele como filha. Ele não me honrou como pai, mas eu honrei ele como filha. Então tem muito a ver com isso. O Esse Semi, trauma, nós falamos sobre isso esses dias, né? A importância da questão de estar resolvido com a paternidade. Então, Sim, isso que a Adriana está falando é muito importante. Hoje em dia a gente ouve muito falar isso, né? A importância de nós ressignificarmos, né, a imagem que tem, as memórias que tem da infância. Esses dias mesmo, no podcast que eu participei com o Semi, a gente estava falando que todos nós temos uma criança dentro de nós e nós precisamos estar em paz com essa criança, né? Então, existem várias ferramentas,
eu também, hoje, minha formação também é musicoterapia. Sou terapeuta e uso a música como uma Bacana. ferramenta para ressignificar sentimentos, Sim, lembranças. E a música me ajudou muito. Eu fui buscar essa formação porque eu fui curado de muitas emoções e lembranças através de terapia e a música me ajudou bastante a ressignificar lembranças que eu tinha e eram lembranças do meu pai, que eram minhas lembranças, não eram realmente lembranças reais, mas que me machucavam e me travavam. Então, Adriana, algo que eu queria aproveitar esse gancho que você está falando da paternidade, qual a importância, você que fala especialmente para as mulheres, qual que é a importância das mulheres, né, buscarem a Adriana, né, como uma mentora, como uma palestrante, para ressignificar lembranças, de repente de traumas de abuso ou nãos, né, que ela recebeu dos pais na infância, qual que é a sim. importância dela ressignificar isso? Olha, eu falo não só procurar a Adriana, mas como qualquer tipo de apoio. Eu só vou voltar para o que você falou da música. A música realmente ela ajuda muito nesse processo, tanto que nos treinamentos que a gente, de inteligência emocional, a gente usa muito a música para isso, para cada processo de imersão, porque eu faço imersão. Então a música é muito utilizada para isso. É ela que dá toda a abertura para a gente poder entrar no inconsciente de alguém e ajudá-la. Voltando só ao que você me falou da questão de traumas, e respondendo também a sua pergunta agora que você acabou de dizer, isso tem muito a ver com exemplos que eu dou da minha própria vivência. Por exemplo, essa questão toda com meu pai, de infância, abandono, isso me gerou um desequilíbrio, um caos lá na frente, que eu só fui descobrir depois que eu já tinha passado por muita coisa. Por exemplo, o abandono paterno me fez entrar em diversos relacionamentos. Eu só me envolvia com o homem mais velho. E eu só fui entender que eu só me envolvia, porque era um padrão. Eu tinha o mesmo padrão, era o homem mais velho. É o homem que ali era a ausência do meu pai. Era o pai que eu não tive. Então eu só me envolvia com o homem mais velho. Então, quando eu fui descobrindo esses padrões, a gente fala de quebrar a corrente. Você só quebra a corrente quando você descobre o padrão. Então, quando eu descobri esse padrão, foi onde eu comecei a quebrar as correntes ali. É lógico que depois veio a questão do perdão. Sim, você tem que fazer as pazes com o seu passado. Ressignificar nada mais é do que você fazer as pazes com o seu passado. E você usar a sua história de dor e sofrimento para fazer algo positivo aqui no presente e no futuro. Então, esse é o que eu ajudo as mulheres, a elas entenderem que se você viver do passado, você não está vivendo. Se você viver do futuro, você também não está vivendo. Porque tem gente que fica vivendo, quando eu tiver dinheiro, eu vou ser feliz. Aí não está vivendo. Mas lá atrás eu sofri muito, eu não consigo ser feliz hoje. Também não está vivendo. Por isso que eu falo que a importância do agora. O agora é que acontece tudo. O agora é que molda o futuro. Então, se você não fizer nada agora, não se trabalhar agora, não tentar uma nova versão de você, não tentar curar os seus traumas e dores, você não vai ter um futuro. É isso que eu mais passo para elas. Vamos dar um exemplo prático. Perdão. Não é um negócio fácil. Não. Perdoar não é fácil. Como que a pessoa faz para perdoar o pai dela? Pai dela, o que você passou, Adriana, é a realidade hoje dessa jovem que está assistindo esse programa aqui. E, de repente, ela está passando por essa dor. O pai abandonou, ela não teve Sim. aquela presença paterna e ela não está conseguindo perdoar. Ela tem mágoa, ela tem, sabe, aquele sentimento de, ele que... tudo que eu tô passando é culpa dele. Eu sei porque meu pai também separou, eu sei mais ou menos qual que é o sentimento, Eu mas a mulher... entendo. Como É mais perdoar? complicado. Olha, Seminho, você fez uma pergunta muito bacana. Eu vou responder aqui com uma ferramenta que eu uso, tá? De inteligência emocional em treinamentos. Geralmente a pessoa não consegue perdoar, não é a pessoa. Ela não perdoa o ato. E tá tudo bem. Você não tem que perdoar o ato mesmo. Não perdoo o abandono, não perdoo ter me machucado, me ferido, muitos pais que abusam, não perdoam, elas estão muito ligadas ao ato, elas não perdoam o ato. E eu falo, tá tudo bem. Você não tem que perdoar o ato. O ato foi horrível. Você tem que perdoar a pessoa, porque o ser humano, ele é falho. O ser humano vai cometer erros. Então, quando você volta e olha só para o ser humano e não para o ato, aí você consegue ali exercer o perdão de uma forma mais fácil. Então, quando eu decidi perdoar meu pai, eu perdoei o senhor Irenaldo, o meu pai, o homem, né, que também é capaz de falhar ali, de tomar decisões erradas. E eu voltei muito para mim, porque eu também sou humana, eu também errei muito na minha vida. Né? Então, eu comecei a olhar por este ângulo. Quando você olha para o ângulo da pessoa, que ele é um ser humano capaz de errar,
aí você consegue entender o ato do perdão. Agora, se você ficar olhando só para o ato, o que aconteceu, você não vai conseguir exercer o perdão, porque você vai estar sempre olhando para o que ele fez de ruim, e não para a pessoa. Então, o que você está falando é mais ou menos também é, para você perdoar, você não pode julgar a pessoa. Você pode julgar o ato. Exatamente. A gente entra na questão do julgamento. Eu trabalho muito julgamento. Eu falo que a gente fala assim, quem julga é Deus, né? E é verdade, Uhum. nós somos humanos, nós também somos falhos de cometer erros. Eu estou te falando de uma pessoa que cometeu muito erros. Muitos, mas na minha história, trajetória de vida, Seminho, eu tentei suicídio por 3 vezes. Eu fiz um aborto de um homem de um relacionamento de vítima de violência. Eu sofri violência doméstica, engravidei deste homem, fiz um aborto porque não poderia imaginar entregar uma criança para um agressor. Então, e perdoei também ele, porque o dia que eu saí, eu apanhei, quase morri na mão dele, mas o dia que eu me libertei dele, que eu estava indo embora, que eu tive que chamar um grupo para me ajudar a me tirar da casa onde eu estava morando com ele, eu virei para ele e o perdoei naquele momento. Apesar de eu falar, eu te perdoo. Sabe por que eu te perdoo? Porque eu não quero levar nada de você. Eu quero deixar aqui. E fui embora. Mas por que eu perdoei? Por ele? Não, eu perdoei por mim, porque eu falo que o ato do perdão é para você. Você se liberta daquela mágoa, daquela dor, daquele ressentimento, não é o outro. Mas qual que é o gatilho que você usa para perdoar? Porque perdoar não é fácil, Não. Adriana. Olha, o gatilho que eu uso hoje foi porque, na verdade, o gatilho que eu uso foi quando eu entendi exatamente que as pessoas são humanas. Esse é o maior gatilho que eu posso usar, ô Seminho. Todo mundo é humano. E eu errei muito. Então é a questão do julgamento. Porque eu faço muita live de julgamento. Falar, mas por que você se coloca no papel de julgar? Sendo que você não sabe, por exemplo, uma mãe. Vamos lá, vamos julgar uma mãe que é prostituta para alimentar o seu filho. Você vai julgar essa mãe que está lá se prostituindo para alimentar o seu filho? Então, se eu tivesse no lugar dela, talvez eu faria a mesma coisa, né? Se eu visse meu filho passando fome, eu faria a mesma coisa. Mesmo eu tendo valores, princípios cristão, moral, eu faria a mesma coisa. Então, se eu falo o ato de julgar, primeiramente, se você julgar, você tem que se colocar no lugar do outro para poder julgar. Ah, eu jamais faria programa. Mas se seu filho estivesse passando fome, você faria. Essa é a questão do julgamento. Tem uma passagem bíblica muito forte que é a trave nos olhos, né? Você quer tirar um cisco que está no olho do seu irmão, enquanto tem uma trave nos seus olhos, né? Então, e outra coisa que também fala é, do jeito que você julgar, você será julgado. Então, isso que você está falando, Exatamente. né? Essa inteligência, esse conhecimento, Deus já também tentou passar para gente. É bom ter pessoas igual você que passou por isso e agora está passando esse conhecimento para frente, né? Exatamente. Você fala muito eu uso muito questões bíblicas também. Principalmente, você fala, mas Adriana, para você. Todo mundo fala isso para mim. Ah, mas para você é fácil, Adriana, você é mentora de inteligência. Eu falei, não, não é fácil, não. Não é fácil, nem hoje e nem foi antes. Mas eu tive que me trabalhar. É aí que mora, é aí que tem a chave, é aí que é a chave. É quando você decide se trabalhar. Se trabalhar como? Totalmente. Totalmente. Por exemplo, entender, eu vejo muitas pessoas falando, já ouvi muito essa frase, aqui no Brasil rola muito, tá? Ai, quem perdoa é Deus, eu não tenho que perdoar nada. Peraí, você já parou para pensar o que você está falando? Se Deus, que é a força maior, que é tão onipotente, se ele é capaz de perdoar, quem sou eu para não perdoar? Então eu vou muito nesse olhar. Eu falo, gente, olhar. Se Deus perdoa, quem somos nós? Somos humanos. E qual que é a pior trava que você já reconheceu em você ou em alguém assim e você conseguiu mudar ou conseguiu ajudar essa pessoa a mudar? O perdão, fora o perdão, o que mais você enxerga assim Olha, eu que... já ajudei muitas pessoas a destravarem também de relacionamentos, relacionamentos abusivos, ou o padrão ali do mesmo cara, aquele cara que a pessoa faz. Você pode ver, eu já vi, tinha uma pessoa que ela se relacionava, o padrão do homem era o mesmo, e ela não percebia. E era o mesmo padrão, o mesmo padrão. Eu falei, ó, você está vendo um padrão, ó, do seu ex, esse. Então eu falo de padrões, eu gosto muito de trabalhar com padrões. Às vezes a pessoa está ali cometendo tá batendo, a gente fala batendo, dando murro em ponta de faca, e ela, Uhum. quando você vai dar o start nela, caramba, eu não tinha visto isso. Então por isso que eu falo que eu trabalho, a Glense, na verdade, minha empresa, o Universo Glense, ela trabalha muito com olhar. É um olhar diferenciado, é um olhar, eu falo 360 para a tua vida, para o entorno, onde você mora. Então, eu já ajudei a destravar relacionamento, trauma. A gente trabalha muitos traumas, que assim, qual o ser humano que não tem trauma?
Todos têm. Não tem nenhum que fala, eu não tenho trauma nenhum. Que se falar isso, é a pessoa que mais tem trauma. Mas todo ser humano, ela veio com uma carga emocional. Eu trabalho muito aqui também no universo a questão da Origens. Eu tenho mentoria, eu criei uma mentoria que chama Origens, que é exatamente para você trabalhar o seu passado, os seus antepassados. Porque as pessoas acham que os karmas, eles vêm só dessa vida. E não, vem de gerações. Vem lá que nem o Marcos Mazzaron, meu esposo, fala pra ele, o vô dele, ele veio do navio da Itália, jogado no navio lá embaixo para vir trabalhar nos cafezais do Brasil. Então você imagina o que ele traz na corrente sanguínea, na genética dele, disso tudo. Então a gente trabalha, tem que entender, eu falo, você tem que entender os seus antepassados, né, a genética, da onde vem, o que aconteceu. Tente, eu falei, se você não conhece, né, nada da sua família, tenta buscar o que aconteceu na sua família, que vai ter algum cenário ali que aconteceu que está te travando aqui, ou está, de certa forma, atrapalhando a sua vida aqui. Muito legal isso. Eu não sabia disso, não, mas é verdade. Parando para pensar, é verdade. Né? A gente traz Mas olha, inclusive eu aconselho a mentoria, que é maravilhosa, a mentoria online, tá? Ela está nas plataformas de venda, a mentoria são 10 aulas práticas para você reprogramar. Olha que interessante, que eu vou falar a metodologia que eu descobri. Você tem como você reprogramar o seu genoma, o seu DNA. Você consegue... Ah, como assim, Adriana? Você consegue bloquear um DNA passado e reestruturar um novo familiar. Por exemplo, você montou uma família, você casou, você quer ter filhos, você tem filhos, você pode quebrar o ciclo da genética passada e construir um novo DNA, um novo genoma. Eu conheço Fantástico. também isso por, assim, um termo que o pessoal mais religioso usa, é maldição hereditária, eles falam, né? É mais ou menos isso. É mais Você ou quebra menos isso. maldição, vai. Eu falo que é Quebra a maldição. reprogramar, mas é quebrar maldições. Sim, existe várias formas de terapia para poder tratar isso, mas eu acho muito interessante a pessoa cuidar primeiramente da mente, né? A inteligência emocional nada mais é de você ressignificar emoções que se a pessoa tem ainda traumas, né, haverá os gatilhos, qualquer situação, a Sim. pessoa falou qualquer coisa, ela vai lembrar daquela memória e vai ter uma ação segundo aquela memória que não foi tratada. Então, eu acho fantástico. E, Adriana, hoje a gente vê, né, vamos falar de influenciadores, a gente vê aí no mercado muitas pessoas aí, por exemplo, Natália Beauty, GK, a própria Virgínia Fonseca, tantas pessoas que numa situação, né, tem um poder muito grande de falar com milhões de pessoas e esse poder de influência muitas vezes influencia as pessoas, mas chega um dado momento que essa pessoa ela não tem controle das suas emoções e acaba caindo em várias situações, né? A gente vê várias situações dessas que eu falei, vários outros influenciadores que acabam explodindo ou tendo burnout ou qualquer outra situação por falta de domínio das suas emoções. E aí queria te fazer uma pergunta, que eu tenho Sim. certeza que a galera que está assistindo está curioso também. Como que essas pessoas, os influenciadores famosos e também tantos outros que usam as redes sociais como uma forma de trabalho, para poder influenciar, ensinar, enfim, passar algum valor, como que essa pessoa pode se posicionar para poder passar o melhor dela sem poder prejudicar outras pessoas através da essência do que ela passa para as pessoas? Olha, eu trabalho muito essa questão do alerta de quem você está seguindo. Né? Eu mesma, quando eu faço um treinamento no palco ou eu faço uma palestra, eu falo, olha, eu aconselho vocês a entrarem aqui nas minhas redes sociais, ver a Adriana Mazzaron no pessoal, ser a mesma que faz o trabalho aqui. Né? Porque às vezes a pessoa posta maravilhoso, trabalha no pessoal dela, ela é horrível, ela não é nada daquilo que ela está vendendo. Então, eu falo, olha, se ela tiver o equilíbrio, porque assim, se todo mundo fala isso para mim, eu tenho 3 redes, eu tenho Igla, Universo e Adriana Mazzaron. Quando entram nas 3 redes, a comunicação é a mesma, porque a Adriana Mazzaron é uma só, eu sou uma só. Eu vou ser a mesma coisa. Então, eu vejo pessoas que são uma coisa em cima do palco, outra coisa no pessoal dela. O que aconteceu recentemente, até a própria com a Natália Beauty, semana passada, acho que aconteceu um episódio aqui que reverberou aqui no Brasil, por conta dela não soube responder uma única pergunta simples de quebra de objeção. Qual o seu diferencial?
Se a pessoa quer se diz influenciadora e coach, não sabe responder qual o diferencial dela, se alguém perguntar qual é o seu diferencial, Adriana, você tem que subir no palco, você tem que estar na ponta da língua. Mas por que ela não soube responder? A pergunta é, por que ela não soube responder? Porque ela não tem diferencial? Talvez ela tenha diferencial. Mas por quê? Porque aí entra uma outra questão, a questão do ego. Eu falo que a maioria desses influenciadores, quando ganha milhões de seguidores, aí todo mundo começa a puxar saco, aí todo mundo quer seguir, aí ela tem que tomar muito cuidado com uma coisa chamada ego. Né? O ego infla lá em cima, aí quando a pessoa está lá no ego muito inflado, ela esquece até quem ela é e o que ela estava fazendo, qual o trabalho que ela quer passar. É o caso que a gente vê agora da Virgínia. A Virgínia começou a subir. Você vê como está hoje? Hoje, você pegar hoje como ela está, eu até vi um story dela, eu falei mais cedo pra Vanessa, ela, eu tô morrendo de cabeça, eu vou dormir um pouco, eu tô com dor de cabeça. Ela só falou isso no story. Ou seja, ela mesma já está perdida. Ela se perdeu num personagem ali que ela criou, porque ela tem que sustentar. O problema não é montar um personagem, o problema é sustentar ele por muito tempo. Né? Porque quando você começa, eu falo que o trabalho começa com uma base sólida. Por exemplo, Adriana, você viralizou hoje aí no seu país? Não, eu não viralizei aqui no Brasil. Primeiro que aqui no Brasil só viraliza o que não presta. A gente já sabe disso. É só baixaria, é se você dançar uma dancinha até o chão e você viraliza. Mas eu falei, mas eu falo também, eu não quero viralizar, eu não estou preocupada em viralizar, porque eu estou montando um trabalho sólido. Porque quando o meu trabalho for. Se a gente fizer uma base, é que nem uma construção de um prédio, se você faz aquela fundação muito bem estruturada, você vai subir gradualmente. E o prédio vai ficar lindo e nada vai derrubar ele. Então, quando eu chegar lá, que eu vou chegar pelo bem, eu vou estar muito firme. Ninguém vai me derrubar, porque eu criei na minha imagem pela verdade. Então, eu falo que influenciador bom é isso, que tem uma base sólida. Eu pego, por exemplo, Augusto Cury aqui no nosso país. É um homem que eu respeito demais, demais, demais na área de saúde mental, pelos estudos que ele tem, os livros que ele já escreveu, e ele tem uma base sólida. Qual a possibilidade de alguém derrubar uma pergunta, um Augusto Cury do palco, por exemplo? Porque ele tem uma base sólida. Então, eu falo, construa uma base sólida. Então, eu falo que tem que tomar muito cuidado com influência negativa e positiva, porque existe. Se tudo está te influenciando, você ter uma vida saudável, uma vida de sucesso para você crescer, está te alimentando ali para você crescer, ok. Agora, se está te alimentando, você olhar, ai, nossa, a Virgínia pegou um jatinho, foi para Madrid, eu não tenho jatinho. Ela comprou uma bolsa de tanto, eu não tenho dinheiro. Então, se está te influenciando por negativo, você sentir que você não é nada, então isso é influência negativa. Porque eu vi outro dia uma psicanalista muito bacana, que ela diz o seguinte, se você precisa comprar uma bolsa de 500 mil, 1 milhão, para você ser alguma coisa, para você ser alguém, para alguém te seguir, então você não é nada. E tudo isso que você está falando faz muito sentido. Sim. E o que acontece é o seguinte, às vezes a pessoa está ali rolando a rede social e está aprendendo coisas erradas. Então tem muito coach, né? Os famosos coaches ensinando aí, por exemplo, tem até o que eu acho mais perigoso, né? São pessoas que não são da área da medicina ensinando a se tratar de doenças. Olha, toma alho com isso, com aquilo. Então minha esposa um dia me aparece e fala assim: olha, eu vi um cara falando que cachorro tem que comer coração de frango, pata de Nossa. frango, ovo, tem que dar fígado e tal. Só que a minha cachorra é desse tamanho, ela não é um pitbull, né? Então ela foi dar um coração de um fígado, acho que fígado de frango, essas coisas, né, pra minha cachorra, e a gente foi pegar um avião. Dentro do avião, minha cachorra passou mal. Teve diarreia, imagina, dentro do avião. Nossa. O avião todo ficou aquele cheiro maravilhoso e tal. Mas por quê? Ela aprendeu. A partir dali, sempre que ela vem falar alguma coisa, eu ouvi um cara falando isso, falou, calma, não é igual o cara lá do fígado de frango, né, com a cachorra. O que você tem pra falar? O que você tá vendo aí no Brasil com esses... Porque a rede social é um lugar fértil pra gente boa, mas também é um fértil pra gente ruim, né? Sim. Esse negócio de Olha, coach aí, ensinamentos, como que a pessoa filtra isso pra ela ouvir quem realmente vai trazer algo de bom pra ela? Olha, aqui é terrível. Aqui eu posso dizer que a gente tem um leque de gente boa e também tem um leque gigantesco de gente ruim, né? E até estava esses tempos, na verdade ainda está para ser estudado, votado, para dar para regulamentação de quem tá sendo influenciador. Ou seja, a pessoa tem que estar capacitada para falar de certas áreas, de saúde,
concordo em termos, né? Porque tem áreas que a pessoa não precisa ali ter uma certificação para falar. Por exemplo, a minha área, por exemplo, eu falo de saúde emocional, eu trabalho saúde emocional. Eu falo de saúde mental superficialmente, porque a mente ela que projeta, mas a gente trabalhar as emoções é outra coisa totalmente, porque as pessoas confundem, tá? Existe uma diferença saúde mental e emocional. Totalmente, como assim? Totalmente diferente, tá? A mente é onde ali tudo começa, tudo projeta, o pensamento, a emoção já é o que já foi projetado, né, pela mente. A emoção ali, ela vem o que já foi projetado, né? Se você, como eu fico com raiva de alguém, eu achar que aquela pessoa falou alguma coisa que me ofendeu, aí eu já fico com raiva. Então já foi pensado, tá? Já foi projetado. Então, mas o que eu estava falando das pessoas, eu trabalho muitas pessoas para elas terem autonomia de escolher o que é melhor para elas. Sabe por que a gente está com esse problema? Porque a gente está com um déficit muito grande de saúde mental no mundo. Não estou falando só no Brasil. Se você pegar pesquisas, aponta que a saúde mental aumentou drasticamente. Então, é esse ponto que a gente tem que se perguntar. Como trabalhar a saúde mental das pessoas para que elas consigam entender e fazer boas escolhas? Porque as pessoas não estão escolhendo tudo de ruim para elas porque elas estão debilitadas emocionalmente. Então, eu fico vendo aqui no Brasil mesmo. Como você seguir uma pessoa que está te levando para o abismo, para o buraco, e você está seguindo ela? Né? Por quê? Se fosse parar no racional, você não entenderia isso. Né? Porque de onde as pessoas estão fazendo algo que a outra mandou fazer. A gente vê no próprio aplicativo de jogos, né? A gente vê adolescentes se matando, adolescentes tomando produtos, crianças matando amigos porque o jogo mandou. Né? Então, você entendeu onde eu quero chegar na questão da saúde mental? As pessoas elas fazem o que o outro manda se ela estiver debilitada mentalmente, se ela não tem poder da mente. Eu até falo que eu desenvolvi uma metodologia que eu estou trabalhando agora, que é MDP, chama método MDP. O que é o método MDP? Mudança de pensamento. Eu falo, ó, você pode ver um copo eu vou dar um exemplo, você pode ver um copo, colocar um copo aqui na tua frente, ele tem metade da água. Aí eu vou falar, olha para, o que você está vendo? A maioria das pessoas que eu faço esse teste, elas falam, eu estou vendo um copo meio vazio. Eu falei, tá, todo mundo fala, estou vendo um copo meio vazio. Por que não ver o copo meio cheio? Se a água está na metade, você entendeu a mudança de pensamento? Eu posso ver que o copo está meio cheio, que falta só mais metade da água para preencher. Não, a pessoa fala, o copo está vazio. Porque ela já tem o diminutivo, é tudo pro negativo, negativo. Se ele pensa positivo, quando eu ver um copo pela metade, eu vou ver que ele está meio cheio. Eu não vou ver que ele está meio Da vazio. forma como você vê. É a Adriana, forma como você enxerga, eu, exatamente. isso é fundamental. Adriana, eu escrevi um livro faz uns 3 anos, se chama Depois do Furacão. Aí eu conto, Bacana. falo sobre desenvolvimento pessoal e o poder da autoestima. Depois do furacão, por quê? Eu fiz parte da banda Twister, você deve lembrar. O Sim, Twister foi uma das maiores boy bands da história no Brasil. Os sim. moços do cabelo arrepiado ainda continuam com o cabelo arrepiado. Passamos na Xuxa, Gugu, Eliana, os maiores programas da televisão nós participamos. Gravamos o nosso CD em 2000 em Los Angeles, na terra Legal. do nosso querido Semi. E eu tive a experiência. Twister era o nome de um filme. A gente deu o nome da nossa banda por causa de um filme chamado Twister. O nome do livro chama Depois do Furacão, porque depois que passa um furacão nas nossas vidas, a gente só olha a destruição, tudo fora do lugar. E aí a pergunta é, o que fazer depois do furacão? E ali, na minha tese, eu falo a respeito de nós, é claro, com a ajuda de Deus, né? A gente sempre falar coisas boas, jogar para o universo coisas positivas, para que um dia isso possa reverberar para a gente. Mas uma coisa que eu tenho visto nessa ferramenta da terapia, de buscarmos ajuda, né, com profissionais, a importância de nós buscarmos esse tratamento, entendermos as nossas falhas e defeitos e aceitar, né, que nós temos as falhas, temos as dificuldades e tudo bem, vida que segue. Ressignificar, consertar isso e partir para cima. Mas o que eu quero perguntar para você? É, a autoestima, a gente vê muitas pessoas com depressão, o maior índice da história de pessoas depressivas tomando remédio, ansiolíticos e por aí vai, né? Ao ponto de usar drogas e para o fundo do poço devido a não ter inteligência emocional para sustentar. Fala para mim, com sua ferramenta, o dom, esse dom lindo que você tem de ajudar pessoas. Qual que é a importância das pessoas trabalharem a autoestima delas?
Olha, a autoestima é a base de tudo, eu falo, somente da inteligência emocional também. Ela é o que te faz trabalhar de forma inteligente as suas emoções. Tá, mas como manter a autoestima? Eu costumo, nos treinamentos, dar a gente tem pilares da autoestima. Aí são 4 pilares que eu passo nos treinamentos. Aí eu falo, se esses pilares estiverem equilibrados, você estiver em equilíbrio, você vai estar com a sua autoestima sempre lá em cima. Agora, se um desses pilares estiver desalinhado, estiver mais para baixo, aí você vai ter um problema de autoestima. Então, é difícil equilibrar os 4 pilares? É, muito. Eu equilibro ali meu todos os dias. Eu falo, você tem que equilibrar todos os dias. Eu falo que é o pilar do autoconhecimento. O que é autoconhecimento? Do seu próprio autoconhecimento. Tem gente que não sabe nem o que gosta. Eu já saí com pessoas que ela vai pedir um drink, ela não sabe nem que drink ela gosta. Ah, e pede. Que drink você vai tomar? Ah, não, pede o mesmo que o seu. Não, não é o mesmo que o meu. Você deve ter um gosto. Então, tem pessoas que não sabem nem o que gostam. Então, autoconhecimento, você dominar o assunto principal. Qual é o assunto principal? Você. O que você gosta, os seus limites. Então, começa por aí. Aí, depois a gente vem a autoafirmação. O que é autoafirmação? É quando você se autoafirma para você mesmo, não para os outros. Porque tem gente que fica, eu sou maravilhosa, eu sou não sei o quê. Não, isso não é autoafirmação para os outros. Você está querendo passar alguma coisa, entubar que alguém acredite que você é aquilo. Autoafirmação para você mesma, todos os dias. Eu costumo dar um método do espelho. Olha, eu acordo de manhã, eu falo comigo no espelho. Oi, Adriana, bom dia. O que você vai fazer hoje? Vambora. Se tiver algum problema, sabe, lá no espelho, parece doida. Ó, Adriana, bora, hoje você tem isso aí. Vambora, você consegue, garota. É o tempo todo com você. Porque sim, a vida nos puxa para baixo. Mas eu tô aqui, ó, não, eu não vou para baixo. E eu falo comigo. E sabe quando eu vou pedir um conselho? Eu peço para mim mesma. Eu falei assim, para que você vai pedir conselho da tua vida pros outros? Então você tá mandando o outro direcionar a tua vida. Então pede para você mesmo, né? Não é, Semi? Com certeza, gostei Falei, se for dessa. pra Essa é errar, boa. erra você, cara. Se for pra errar, mulher, erra você. Então eu vou no espelho, Adriana, o que você acha? Eu devo fazer isso ou não devo? Eu vou saber a resposta. Agora eu vou perguntar pro outro. Se a tua vida é sua, pergunta pra você. É incrível como geralmente a gente sabe a resposta, né? A gente sabe o que precisa. Essa é uma outra questão, amigo. Eu trabalho muito em treinamento. As perguntas sem respostas. Aí eu coloco um leque de perguntas lá. Ai, por que eu me sinto sozinha? Por que eu não consigo me relacionar? Por que não sei o quê? Por que não sei o quê? Aí eu falo, tá vendo essas perguntas aqui? Vocês conseguem achar a resposta? Aí todo mundo, ai, não, tem um monte que eu não consigo. Falei, claro que você consegue. Você não quer. É a diferença. Porque se você fizer uma pergunta para você no espelho, você vai saber a resposta. E geralmente aquela resposta é a resposta que é a inicial. Porque se eu perguntar, Adriana, o que tem de errado com você hoje? Vai vir a resposta na minha cabeça. E eu vou ficar mascarando. Né? Ah, não, não é bem assim. Não é bem assim, eu vou fazer diferente. Então você vai se sabotando. A gente fala da autossabotagem, né? Tem muita E gente hoje que Está aí o auto-se-sabota. perfil da nossa querida Adriana Mazaron. Já deixar para vocês aí, ó, @Adriana Mazaron com 2 Z e N no final. Uma mulher que transformou dor em propósito. Fantástico, gente. Já segue agora aí. Aliás, termina Obrigada. primeiro aqui o podcast, depois você vai seguir ela. Verdade. E falando nisso, calma aí, deixa eu só. Pronto. Tá dando Deixa um eu terminar eco. só os pilares. Outros pilares, autorreforço e a gente fala da autoestima, né? Do se cuidar, da imagem. Né? A imagem é muito importante. Como você se apresenta, como o mundo está te vendo. É verdade. Se eu tô aqui linda, maquiada, a pessoa tá me vendo, nossa, a mulher ela tá estabilizada, ela tá bem, ela é uma pessoa pra cima, né? Se eu apresento de qualquer jeito, a pessoa vai falar, nossa, aquela ali tá acabada, né? Ela não tá É bem verdade. não, olha, não passou nenhum batom. É verdade. Concordo plenamente. Eu reparo muito nisso. E às vezes eu olho para um camarada amigo meu, vejo a mulher dele e falo, putz, coitado, o cara não tem uma mulher que se ama, como é que vai fazer, né? Olha, quando eu vejo uma mulher num evento que ela não arrumou nem o cabelo e não passou um batom, eu falo, meu Deus, essa mulher tem muitos problemas. Eu já olho assim, essa mulher tem muitos problemas. Adriana, o seu livro as pessoas conseguem comprar aqui no seu perfil? Sim, ele, na verdade, eu tenho um site do Universo Glense. Lá tem a landing page do livro, mentorias, lá tem tudo no site. Ali, o meu livro está sendo vendido, aí tem as plataformas na Amazon, aí tá aqui o perfil no também. próprio livro tem aí os locais de venda. Universo Glense. Já segue lá também, galera. O Universo Glense é a empresa que eu trabalho com desenvolvimento humano.
E a Adriana, gente agora ouviu falar que um assunto. você também é apresentador de televisão. Sou da Rede TV, eu tenho o Que programa Agora em Foco. legal! Vamos ver também. Então, o sonho, o Agora em projeto foco. Agora em Foco é um projeto. O que é o Agora em Foco? É tudo isso que a gente está falando dessa questão de influenciadores. Eu acabei ficando querendo muito ajudar as pessoas nessa questão de notícias. Por exemplo, aquela pessoa que absorve tragédia, sabe? Liga lá no Datena, fica o dia inteiro vendo o que aconteceu de tragédia. Aquilo entra na casa da pessoa e na vida dela de uma forma e ela fica presa naquelas tragédias. Conheço por ter amigos chegar numa roda de conversa e só tá falando, ai, você viu assassinato? Ah, você viu não sei o quê? Eu falei, não, não vejo nada disso. Eu só vejo filmes, séries interessantíssimas, não vejo nada disso. Porque a gente escolhe o que a gente pode absorver, assistir. Se eu posso ver um bom documentário, um bom filme, para que eu vou ver tragédia? Você entendeu a escolha que você está fazendo? Eu falo para ele, mas por que você escolhe ver programa de TV de assassinato, se você pode ver um bom filme? Né? Então, eu trouxe Agora em Foco, é um programa que ajuda as pessoas a trabalharem a notícia. É autoajuda e direcionamento no modo como interagimos com as notícias. Geralmente, a guerra está acontecendo lá no Irã. A gente está lá no Irã? Que eu vejo gente aqui desesperada. Eu falei, a gente não está lá. Então você não precisa ficar desesperada, né? Tá acontecendo em outro país. Quando chegar aqui, aí assim a gente se preocupa, né? Não é o momento. Verdade. Muito legal, tá de parabéns. Agora, Adriana, eu sei que você também gosta muito de inteligência artificial, você tem Ah, todo esse. gosto. Só para fazer uma conexão, e depois você vai falar também da inteligência artificial, mas só para fazer uma conexão sobre as mulheres pedindo opinião, pedindo conselho para outras pessoas, você falou que você pergunta para você mesma. Sim. Tem muita mulher hoje que está perguntando para a inteligência artificial, está se baseando a vida no que a inteligência artificial aconselha. Olha, eu adoro tecnologia. Além de tudo isso, também eu tenho a minha agência de marketing que chama GC Comunicação. Eu adoro desenvolver vídeos. A maioria dos vídeos que vocês veem, a gente que faz mesmo aqui do universo, agora eu participo de tudo, eu gosto. Então, eu gosto muito de tecnologia. E as ferramentas, a gente usa todas as ferramentas com tecnologia, né? Para criar vídeos de IA também, adoro. A minha história eu criei através de um vídeo de IA, ficou muito bacana, que é a única forma das pessoas engajarem emocionalmente ali para entender a história. Mas se você parar para pensar, até a tecnologia mais avançada, ela precisa de uma mente ali pensante. Alguém projetou aquela tecnologia, alguém alimenta aquela tecnologia. E vamos falar disso, você falando da IA, por exemplo, eu vejo pessoas conversando com a Alexa. Alexa, o que eu faço hoje? Teve um caso de uma moça aqui no Brasil que ela perguntou, Alexa, o que eu faço? Eu queria me matar, eu devo me matar? Ela falou assim, Alexa, eu queria me matar. O que a Alexa vai te responder? Olha, se você tem um desejo de se matar, faça. E ela se jogou do prédio. Você entendeu? Então, olha que triste. Aconteceu isso aí? aconteceu isso aqui no nosso país. Né? Uma moça conversou com a Alex, pediu um direcionamento ali, porque depois foram fazer as investigações, viram que ela tinha mandado voz para a Alexa para perguntar sobre que ela queria se matar. A lógica. Aqui aconteceu isso também. Então, é lógico que a inteligência vai falar: olha, se você tem o desejo de se matar, então você deveria se matar. Você entende? Aqui Ela está te aconteceu isso direcionando. também. E a pessoa perguntou e gravou ainda. Mas ela perguntou diferente. Ela perguntou assim: se uma pessoa quiser tirar a própria vida, qual é a maneira que é mais rápida e menos dolorosa? Aí a inteligência artificial falou para tomar um comprimido lá, uma caixa de comprimido, um comprimido que vende aqui na farmácia, falou: se a pessoa tomar tantos comprimidos desse, ela morre em tantos minutos, e como é um remédio que tira dor, então a pessoa não sente dor nenhuma, ela simplesmente vai apagando, dormindo e ela morre. E a menina fez isso. A gente volta a apontar da questão da saúde mental. Existem vários níveis de desequilíbrio, tá? Mental e emocional, desde a depressão, a ansiedade, existem vários nichos, tá? Uns mais profundos, outros mais lentos. Por exemplo, essa menina aqui, ela já tinha o pensamento ali do suicídio. E ela queria um método, um meio. A outra não, ela tinha dúvidas, ela não sabia nem o que fazer. E pedindo direcionamento, tá vendo a diferença? Eu tô te falando, Samir, como uma pessoa que já tentou suicídio. Aí me pergunta, eu vejo muitos coaches. Eu tenho uma coisa muito importante que eu queria falar assim.
para vocês, que eu uso no meu trabalho. Eu tenho essa responsabilidade, tá? Eu tenho, outros coaches não têm. Eu não trabalho o que eu não vivi. O meu diferencial, eu falo para as pessoas hoje, é a minha vivência e a minha experiência. Se eu vou falar de aborto, eu já passei por aborto. Se eu vou falar de suicídio, eu já passei. Se eu vou falar disso... Porque, assim, não dá para você falar que você sabe o que o outro está vivendo, porque você nunca passou. A gente só sabe quando a gente vive na pele. Suicídio. Tem muitos coaches aí falando que a pessoa... Eu já vi psicólogas, psicanalistas falando que o suicídio, quando a pessoa está muito mal, está debilitada emocionalmente, ela vai lá e tenta suicídio. Eu falei, da onde que ela tirou isso? Ela já tentou suicídio? Eu já tentei por 3 vezes. Eu posso falar, da onde que, aonde que acarreta para chegar até a pessoa tentar se matar? É quando ela não está sentindo mais nada. Porque se você parar para pensar, o ser humano, ele tem medo. Se você for subindo para... Enquanto você está sentindo alguma coisa, pensando, você não vai fazer. Agora, quando você não sentir mais nada, aí você se joga. Porque você sabe que o ser humano já é trabalhado ali para ter medo. Porque o medo é que faz a gente não se matar, não morrer, né, de se atravessar uma rua com o carro vindo. Então, quando você passa, eu falo que é uma linha. Quando você passa essa linha, porque eu sei o que é quando você não sente mais nada. Aí você consegue fazer. Eu tenho uma história de uma prima minha. Ela, inclusive, ela é irmã de 2 famosos que são primos meus. Você me sabe quem que é. É meio delicado, mas vamos falar, né? É a Sim. irmã do Chitãozinho e Chororó. Eles são meus primos e a irmã dele é a prima que era que nem minha irmã, que é a Rosária, que numa situação como essa, de depressão, uma vida inteira tomando remédio, entrava num ciclo de depressão, saía, a vida inteira foi assim, devido às situações do passado, e ela veio a tirar a vida. E assim, para a família, eu acredito que é muito mais difícil, porque a pessoa ali que teve a coragem, que nem você falou, não sentia mais nada, nem medo de tirar a própria vida, ela tirou a própria vida, para ela foi um fim. Mas e para a família? E para as pessoas que amavam e que queria que ela melhorasse? Como que lidar? Como que a família consegue lidar isso? Como que a família consegue lidar com a saúde emocional disso? Como que a família pode trabalhar isso? É muito difícil. Ó, é difícil que eu vou dizer, porque eu tive que aprender muito sobre isso. Mas, infelizmente, eu falo isso e às vezes dói para a pessoa ouvir, tá? Mas, infelizmente, ninguém pode fazer nada. Eu estou falando por experiência própria, ninguém, porque a única pessoa capaz de decidir se ela vai continuar, se ela vai viver ou não, é a própria pessoa. E ninguém deve se sentir culpado por isso, porque a vida de cada um é de cada um. Você não pode fazer nada. Todo mundo, quanto mais você tenta, por exemplo, tirar uma pessoa de um cenário de depressão, você às vezes acaba piorando o cenário. Sabe aquela pessoa que chega, mas por que você tá assim? Você tem uma vida linda pela frente, você tem dinheiro, você é bonita. Você tá piorando o estado dela. Porque ela não enxerga nada daquilo que você tá falando. E aquilo bate como uma dor mais profunda. Porque ela fala, eu não consigo enxergar nada, ver nada do que isso que ele tá me falando. Eu tô te falando que quando eu tive depressão por 2 vezes. A primeira, eu estava grávida, da minha primeira filha. Eu fiquei trancada no quarto por 8 meses até a minha filha nascer. Eu entrava no quarto, trancava com chave. Eu só saía para comer, tomar banho, voltava, trancava de novo. Eu dormia o tempo todo. Todo mundo que tentava me tirar daquilo doía mais. Quando todo mundo, você não pode, você é linda, você é nova, você vai ter um filho. Eu não conseguia ver nada daquilo. Então, cada vez que tentavam me pressionar mais doía. E mais eu entrava no estado mais profundo. Com a Adriana, mas como você saiu? Eu saí por um único motivo. Eu saí primeiramente por Deus, que ele me ajudou. Segundo, que a minha filha teve um processo lindo nessa história. Eu falo que o nascimento dela foi o meu renascimento. Ela me tirou. Quando eu segurei ela no colo pela primeira vez, que eu olhei, ela foi capaz de fazer eu enxergar que tinha uma vida que era mais importante que a minha. Porque eu renasci por ela. Eu não importava mais a vida da Adriana, importava a vida da Natália. Então, ela me tirou do cenário de depressão. Tem que ter algo que a pessoa ela sinta, porque se ela não sentir, ela não sai. Olha, Adriana, a gente tá assim, eu tô fascinado com tudo isso que você tá ensinando aqui hoje. Tenho certeza que tá ajudando muitas mulheres que estão ouvindo o que você tá falando, que estão perdidas, que estão
sem uma orientação do que fazer, porque, querendo ou não, eu sei que às vezes a pessoa precisa querer, precisa tá propensa a isso, mas às vezes uma palavra que ela escuta, né? Às vezes ali tá rolando, aí passa um corte, Adriana Mazzaron falando algo sábio, e aí aquela palavra ali fala, opa, calma aí, não, eu consigo sair dessa, porque às vezes tem aquela fagulha ali, né, de luz dentro dela que tá só esperando um sopro para acender aquela chama. Então, antes da gente sair, eu queria que você deixasse aqui uma mensagem positiva para essa mulher que hoje ou está sofrendo com o marido, né, que nem você falou, que você passou por isso, ou fez um aborto e não está conseguindo se perdoar, porque eu também conheço mulheres, inclusive da minha família, que fizeram aborto e até hoje não falam sobre o assunto, não conseguem se perdoar. Aquela pessoa que está pensando que não sente mais nada e está querendo tirar a vida. Ou até para aquela mulher que tá indo bem, mas sabe, não tá conseguindo sair adiante, não tá conseguindo dar aquela guinada. Qual é o conselho principal que você tem para dar para essa mulher que está aqui hoje ouvindo você? Olha, eu costumo dizer o seguinte: quando você entender quem você é, o que você. Eu falo que o princípio de tudo é um propósito. Se você não tiver um propósito maior na vida, você não tem nada. Eu falo que é Deus junto com um propósito. Você tem que achar um propósito que vale a pena. E geralmente eu digo que o propósito está mais em ajudar o outro do que a si mesmo. Porque quando você pensa só em si, as coisas não vêm mesmo. Existe um provérbio bíblico que diz: dar para receber. Eu ensino muito bem isso para elas. Quando você dá seu tempo. Eu estou falando que eu não é de agora que eu faço isso. Eu já fui presidente de asilo por 4 anos. Eu já trabalhei em outras ONGs. Então, quando você dá, você recebe. Hoje, tudo que eu tenho, eu recebi de volta. Não, eu falo que eu não fui lá, conquistei. Assim, conquistei com o meu trabalho, com o meu suor, lógico, mas eu falo que foi dado por Deus, porque quando você ajuda, automaticamente você recebe bênçãos. Eu não tenho nenhum problema de saúde na minha família, nem nos meus filhos, eu tenho 4 filhos. Meus filhos gêmeos nasceram com 8 meses, com 2,3 kg cada um. Isso até os médicos ficaram espantados, isso é bênção de Deus. Eu falo que eu sou muito abençoada porque eu abençoo, porque eu ajudo pessoas. Então, quando você pensar mais no outro primeiro do que em si mesmo, as coisas começam a se travar. Mas, primeiramente, você também tem que se trabalhar, entender que você tem uma vida linda. Você pode ter uma vida linda, e não estou falando de dinheiro. As pessoas associam sucesso, felicidade com dinheiro. Não é dinheiro. O dinheiro é um resultado final. Quando você faz um bom trabalho, o dinheiro vem. É isso. Eu falei assim, é simples assim. Ah, Adriana, é simples? É simples assim. Quando você faz um bom trabalho, o dinheiro vem. Eu estou falando, a maior felicidade da vida é você ter saúde, você ter família, você ter alegrias. O dinheiro não compra nada disso. Né? Não compra a saúde dos seus filhos, não compra um momento num parque ali que você está pedalando com seus filhos, a alegria deles também não. Tomando um sorvetinho ali do McDonald's de 1,50, aqui de 4,50, hoje está 4,50, antigamente era 1,50. Então, o dinheiro não compra nada disso. Então, se você pegar essas pequenas coisas e entender que a felicidade está aí, talvez você consiga querer se trabalhar mais e viver de fato. Olha, fala sério, hein? Lava a alma, não lava a alma, não? Lava a alma ouvir tudo isso, muito bom. Eu acho que sabedoria você só recebe de Deus, é óbvio. Mas Deus coloca sabedoria na cabeça de uma pessoa e essa pessoa transmite, Deus usa a boca dessa pessoa para transmitir essa sabedoria. E é isso que eu tô passando aqui. A gente vai ficar com aquele gostinho de quero mais um podcast delicioso. É ou não é, Gilson? E já quero deixar o convite para você vir aqui em Los Angeles também palestrar para os nossos alunos aqui. Tem muita. Você sabe que aqui nos Estados Unidos as mulheres chegam aqui e se ela vem solteira, às vezes ela acaba sendo levada para o lado errado, né? Pelo lado da facilidade, às vezes. Ou se ela vem casada, eu vejo muito casamento sendo destruído aqui nos Estados Unidos, né? E a pessoa fala, eu vou para lá para ser feliz. Só que aí chega aqui, tá longe da família, é uma cultura diferente, ela não tem estrutura. Então,
Vai ser muito bom você falar com essas meninas aqui dos nossos cursos. Se você puder, posso deixar esse convite para você aqui? Você está disposta? Claro, com certeza, com certeza. Se eu puder contribuir, você falou uma coisa importante, a questão das mudanças. Eu tenho muito a ensinar quanto a mudanças. As pessoas têm que estar abertas às mudanças de fato. Porque às vezes a pessoa vai para um país como os Estados Unidos, que é um país maravilhoso, mas ela não está preparada ali para aquele cenário. E é aí que tudo desanda, o caldo entorna, como dizem, né? E aí, Gilson, para Maravilhoso. você foi bom também? Muito, eu aprendi demais. Foi uma palestra aqui, foi uma aula sobre saúde emocional. Eu sou entusiasta, eu amo tudo que fala sobre a inteligência emocional, né? Tem várias outras inteligências, espiritual, e é importante a gente buscar capacitação, porque tudo é sobre nós, né? Quando ela falou, vocês falaram, né, sobre a questão do perdão, o perdão, eu sempre falo que é uma mochila desnecessária que muitas vezes a gente carrega, né? Quando você perdoa, você tira aquela mochila pesada, desnecessária, e vive um tempo novo. Então, perdão é fundamental. Adriana, gente, eu quero já indicar para vocês que estão ligadinhos aqui no 323 Midnight. Vai terminar daqui a pouquinho e você já segue lá nas redes sociais, Adriana Mazaron, com dois e N no final. Vale muito a pena você conhecer, ver todos os conteúdos dela, porque é uma pessoa fantástica que hoje transbordou aqui. Eu tenho certeza que se algo de hoje que a Adriana falou aqui fez sentido para você, ressignificou, te ajudou, já valeu a pena a gente estar esse tempo aqui com vocês. Obrigado, Adriana. Obrigado, Semi. Foi muito bom estar com vocês. Posso só dar uma dica para a galera que está assistindo a gente? Pessoal, é o seguinte, tem um link aqui embaixo, www.matriculausa.com, em inglês.com, porque a gente é chique demais. Matrícula USA é uma ferramenta maravilhosa para vocês que estão aqui no Brasil, principalmente que querem estudar nos Estados Unidos, que querem fazer uma graduação, ter um certificado internacional, uma oportunidade única, né? Uma empresa, uma equipe maravilhosa que vai facilitar, vai encontrar aí a faculdade, o curso que você deseja, para que você consiga tirar o seu visto de estudante e realizar o teu sonho de poder ter um certificado internacional e ali não somente nos Estados Unidos, mas também voltando para o Brasil, as coisas vão melhorar. Então, gente, já clica e vai ter na descrição também desse vídeo aqui no YouTube, vai ter um link com um desconto especial para você que está assistindo a gente, tá bom? Hashtag fica a dica aí. Olha, agradeço o Semi, agradeço o Gilson. Olha, o Gilson acabou de passar uma oportunidade incrível. As oportunidades a gente não perde na vida, tá? Esse é o ponto-chave. Vou deixar uma última ferramenta para encerrar de inteligência social que eu uso muito e gosto muito e ajuda nos momentos que você mais precisa, principalmente momentos de decisão. Que eu falo que é os 5 minutos de uma respiração. Respira fundo quando você for tomar uma decisão, você vai ver que você vai tomar a decisão mais assertiva possível. Boa. Obrigado, gente, pelo Perfeito. convite. Agradeço. Obrigado. Já aceitei o convite do Semi, estarei aí com vocês em Los Angeles, com certeza. Onde eu puder estar ajudando, eu estarei. Muito obrigada, viu? Espero ver vocês em breve. Vamos sim. Obrigado. Valeu, gente. Até o próximo. Valeu. Tchau, tchau.